firma, porque como a gente trabalha com escala, eu já tinha uma outra palavra, porque Deus ele ministra no coração da gente, a gente vai, né? Quem prega, sabe, a gente vai ministrando, Deus vai ministrando e a gente vai anotando. Aleluia. E ontem, para a glória de Deus, nós tivemos ontem um encontro. Ano passado nós tivemos, esse ano nós tivemos de novo, um encontro das amigas de década. Eu vou falar década, né? Porque se falar década vai nos envelhecer, né? E de décadas. E enquanto eu estava conversando, só estava eu e mais uma, a Eliane, né? Na piscina, numa conversa, numa palavra, o Senhor falou bem assim: você vai mudar a palavra. Você vai falar sobre promessa. Nós estávamos conversando e do nada Deus me levou no Salmo 128. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Ela virou para mim e falou bem assim: depois que você casou, você não trabalhou mais fora. Eu falei bem assim: bem que eu já tentei, mas Deus não permite. Né? Aí ela falou: nem é por falta de capacitação. Eu falei: não, meu querido, eu não gosto de ficar falando. Mas capacitação a gente tem, né, pastora? Se eu falar que eu vou dar aula hoje, eu vou dar aula, eu vou dar educação. Se eu falar que eu quero trabalhar na beleza, eu sou depiladora de formação e sou cabeleireira também de formação. E se eu falar bem assim: ah não, eu quero cozinhar, eu tenho um curso de cozinha e de confeitaria também com certificado. Ah, mas eu não quero nada disso, eu vou trabalhar com o público. Eu sou atendente de farmácia e vendedora de medicamento. Formada também. Ah, mas eu não quero fazer nada disso, eu quero mexer com festa e com público, eu sou cerimonialista. Então não é falta de formação, é o pai que não permite. Não é que eu não quero, a gente conversando, né? Aí eu virei para ela e falei: Eliane, mas eu não almejo grandes coisas, sabe? Eu não almejo. Aí a Edileuza chegou, né? Acho que a minha chegou também. Falei bem assim: Deus ele já cumpriu as promessas da minha vida. E uma coisa que eu oro é o Salmo 128, que eu desejo, que eu almejo, que eu busco do Senhor, é a promessa de ver os meus filhos casados na presença de Deus, que já sabe disso. E minha mesa cheia com os meus netos, meus filhos, minhas noras e os meus netinhos. Essa é a minha riqueza. Esse é o meu sonho. E essa é a promessa que eu almejo ter. Gente, não é hipocrisia. Nilton, você tem vontade de ir embora de Pirapora? Nunca tive. Meu irmão fica doido para já ir para Brasília, e ele fala bem assim: meu Deus do céu. Porque ele já trabalha em Minas Liga, tem 27 anos, é dangueiro e tem uma empresa de prestação de serviço no ramo de pintura, textura. E ele fala: nossa, aqui cobra-se muito pouco. Aqui ele cobra, pode falar o preço? R$200, R$150, 300, dependendo do portão e o que vai fazer. Lá em Brasília é 500, 800 reais. Ele fala: você vai rachar e ganhar dinheiro. Mas nós não almejamos isso. Não é algo, então o dinheiro não é aquilo que almeja, que nós desejamos, porque nós sabemos que em tudo Deus está no controle, em tudo Deus tem nos sustentado, em tudo Deus tem mostrado a fidelidade dele em nossas vidas. Aí ela virou para mim assim, com um pesar tão grande, ela falou: não vou ver meus netos crescer. Eu falei: uai, você vai morrer? E ela: não, é porque eu tenho uma promessa de voltar para Pirapora e os meus filhos vão ficar lá. Eu falei: mas só que Deus ele pode reverter. Porque para Deus cumprir uma promessa tem que estar no seu coração. E você tem que saber, porque tem gente que nem sabe que Salmo 128 é uma promessa. Tem gente que nem sabe. Aqui o pastor fala: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Quem é você? Você sabe quem é você? Quem é você? Quem é você em Deus e quem é Deus em você? Alguém quer arriscar aqui e falar quem é você em Deus, quem é Deus em você? Eu dou uma bala. Você é herdeiro. Alguém mais? Nós estudamos isso aí. As mulheres do GC aí sabem, né? Eu não sei se o GC de um vai saber responder, mas eu sei que as mulheres do GC vão saber. Você é o que mais, Glaís? Você é herdeira? Você é o que? Filha? Você é o que, Elenise? Sou filha. Herdeira, filha, perdoada, amada, justificada. É um monte de coisa que você é do Senhor. E diante de tudo que eu sou em Deus, eu também tenho as promessas de Deus em mim. Quem sabe o que é uma promessa? Deus quer falar, pode falar de Deus, né? Promessa, ninguém quer. Gente, ó, eu sei que o pastor é todo mestre, né? Chega aqui, prega, eu não gosto de pregar perguntando. O que é uma promessa? Também é isso mesmo, Deus prometeu. Lá em casa, eu vou usar meu marido porque se brigar, vai brigar comigo lá em casa, né?
Lá em casa nós educamos os meninos assim, ele era assim, os meninos falavam bem assim, épocas de vaca magra. Os meninos só ganhavam presente bom, dia das crianças no Natal. Pai, me dá isso, vou ver. Aí quando ele falava assim, vou ver, porque ele ia ver se cabia dentro do orçamento. Pai, me dá isso, eu dou. Aí o pai, mas me dá, vou ver, mas pai, me dá. E ele falava bem assim, eu vou ver, porque eu não vou prometer que depois não cumprir. Não era isso, já? Você falava, eu só vou falar que eu vou dar, porque eu tenho que saber se vai dar. Então ele falava assim, se der, eu vou cumprir. Então ele falava assim, palavra tem que ser cumprida. Então promessa tem que ser cumprida. Nós que temos filho aqui, né, pastora Cilina? A senhora que precisou sair e deixar os meninos em casa, a senhora fez muitas promessas para eles, não fez? Principalmente na fase de educação, de ensinar, né, Gisele? Ó, se você fazer isso, eu te dou isso. Se você fazer isso, eu te dou isso. Você só vai ganhar se você fizer. Você só vai assistir televisão se você fazer tarefa. Não era assim que a gente educava? Era promessa condicionada, né? Era, pastor, assim também, não era? No seu tempo? Nem está tão longe assim, né? Então, hoje eu quero a promessa. O que é uma promessa? Afirmativa de que se dará alguma coisa. Ou alguma coisa prometida. Agora eu vou convidar os irmãos. Você já sabe quem é você, Deus. Eu quero que você grave isso, viu? Porque no final do culto eu vou fazer uma pergunta. Quem acertar vai ganhar uma bala. O que é uma promessa, Gisele? Amém. O que é uma promessa, pastora Edileuza? Afirmativa que se dará alguma coisa ou coisa prometida. No nosso caso é o que Deus prometeu. Agora eu quero que você abra sua Bíblia. Afirmativa, né? É algo que Deus afirma. Afirma que na sua vida. Afirma. Você tem isso, porque eu afirmo, você tem isso em sua vida. É um direito que Deus dá. Uma promessa que Deus fez. Exatamente, isso aí. É afirmativa. Exatamente. E nós vamos descobrir hoje as promessas do Senhor. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20 e 21. Promessa. Deus fez uma promessa aos pais do irmão Josias e ele cumpriu. Promessa. E ele cumpriu. Indiferente do tempo, mas ele cumpriu. Amém? 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 20 e 21. Amém? Posso ler? Amém. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20 e 21. 2 Coríntios, na nossa Bíblia está na página 1314. Amém? Achou todos? Porque todas quantas promessas há de Deus são dele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo Jesus e o que nos ungiu? Deus. Amém? Podem se assentar. Pai amado, Pai querido, eu te louvo, Senhor, eu te adoro. Pai, eu te glorifico, Senhor, e te entrego a minha vida em tuas mãos. Nada tenho, nada sou, sabedoria nenhuma tenho. Mas essa palavra do Senhor, e que eu venha ser, Pai, tão somente um vaso escolhido nesta noite em tuas mãos, e o que o teu Espírito venha ministrar, Senhor. Assim como o Senhor já ministrou no meu coração, assim como o Senhor falou e tem falado comigo, assim como o Senhor confirmou aqui nesta noite sobre as tuas promessas, ó Pai, eu venho te pedir que a tua igreja venha estar atenta, Senhor. Ó Pai, aquilo que o Senhor quer falar com ela, aquilo que o Senhor quer trazer ao coração, aquilo, Pai amado e Pai querido, que o Senhor quer despertar, ó Pai, aquilo que o Senhor quer renovar na vida da tua igreja. Ó Pai, porque muitos, Pai, assim como o Senhor ministrou no meu coração à tarde, muitos têm promessas, mas as promessas estão enterradas. Muitos acharam que se perderam com o tempo. Muitos se julgam que foi um profeta que falou errado, que não era do Senhor, que era a profecia da carne. Mas o Senhor vai trazer à memória, Senhor, todas as promessas que o Senhor um dia os fez. Pai, assim eu oro, Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Abre a mente, Senhor, que o coração esteja aberto, que a mente venha estar aberta, que eles não venham ouvir a minha voz, mas venham ouvir a voz do Espírito, Senhor, ecoar nos corações e no ouvido de cada um.
oferecer, mas o Senhor tem tudo para dar aqui nesta noite. Assim eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Existem 3 níveis de promessa na Bíblia e de Deus. Promessa geral, lá em Manilde, mas as promessas de Deus não é só para o povo, não. Quando ele diz assim, a primeira promessa geral, é aquela promessa onde ele promete todo mundo, que é a maior promessa, né? Que é por Jesus. João 3,16. Alguém se arrisca a falar do João 3,16 para mim? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Essa é a maior promessa. E essa promessa é para todos. Porque as outras promessas só serão alcançadas. Essa promessa é geral. Geralzona. Só que as outras promessas só vai ser alcançadas para quem aceitar essa promessa. Contradiz, né? Olha para você ver. Tem promessas, mas eu só vou alcançar promessas se eu alcançar, crer nele. Se eu crer nele, eu vou viver todas as outras promessas. Aí agora vai vir para as promessas restritas, que é para o povo de Deus. Para todo aquele que crê nele. Aí você vai entender o que você pode na Bíblia. Porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso o que? Viver as promessas nele. Então, que promessa é essa, irmã Nilde, que você pode me falar? Me dá um exemplo de um. Essa é restrita. A presença constante dele é uma promessa. Para que melhor do que você ter a presença constante do Senhor na sua vida? Para que promessa maior, que essa é restrita? O mundo não tem a presença de Deus. Por mais que eles falem assim, eu tenho a presença de Deus, não tem, é enganosa. Porque a presença de Deus só é para aquele que crê nele. E onde que você pode falar isso para mim? Está em Mateus 28, 20. Mateus 3. Calma aí. A presença constante, eis que estou convosco todos os dias. Mateus 28, 20. A tribulação nos tira a paz, né? Mas ele promete nos dar paz. É uma promessa, então eu posso ter a paz. Ainda que tudo diz não. Ainda que a irmã do irmão José, eu vou usar ele aqui hoje como exemplo. Porque Deus ministrava no meu coração quantos pais eu prometi a salvação dos filhos. E muitos deles desceram à sepultura e não viram. Mas só que eles vão ser alcançados. Outros verão. E mesmo eles não estando, olha como que Deus é tremendo. Eu nem sabia que ia ter um testemunho desse aqui hoje. E mesmo ele não estando, verão a promessa se cumprir. Mesmo eles tendo descido à sepultura, eu vou alcançar cada um. Aí o irmão vem aqui, chega ali, o pastor fala, dá uma oportunidade para o irmão cantar um louvor. Aí eu perguntei de Deus, qual o nome do irmão? Ela falou assim, que eu ia dar uma oportunidade para ele. Ela falou, não, ele vai cantar comigo no final. Eu falei, não, o pastor falou que é para entrar em nome. Aí ele vem e confirma o que Deus ministrou no meu coração. Talvez você nem viu o começo, talvez você é fruto de oração de alguém. Você é fruto de alguém que orou por você. E é promessa. Deus prometeu e ele cumpriu. Você continua testemunhando. Você foi gravado. Seus pais não viram, mas pessoas vão ver a gravação do irmão Josias aqui testemunhando que o pai e a mãe orou e que ele foi alcançado, ainda que o pai e a mãe não viram, mas os pais criam. Olha o poder de você crer na promessa, ainda que os meus olhos não vejam, né? A fé é a firme convicção das coisas que não se vê, mas daquelas que se esperam. Eles esperaram e hoje você pode testemunhar. Então, a presença constante dele todos os dias é uma promessa. A paz, uma paz que o mundo não pode dar em meio às tribulações. Quantas vezes estamos tão atribulados, e a gente consegue cantar aquele hino bem assim, essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo em mim vai bem. Por quê? Porque é Jesus que está com a gente. E é uma paz. Né, Denise? Quantas vezes a gente está atribulada, corre daqui, corre dali, mas você consegue rir, você consegue ter paz, porque você tem a certeza que Ele está com você. É uma promessa. Às vezes você nem sabia que isso era uma promessa, mas a paz que te acompanha é uma promessa. A presença dele é uma promessa. Força e renovação. Estamos aí no início do ano, né? Eu costumo dizer que o novo ano é pra gente, porque
para Deus, Deus não trabalha com o nosso tempo. Então, para mim começar 2026 e ter um ano novo, eu preciso ter uma vida nova. Eu preciso ter atitude nova. Eu preciso fechar ciclos. Porque se o ano 2026 entra e eu não fecho o ciclo, aí eu vou tornar a falar meu clichêzinho que eu gosto, né? A síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Você não vai mudar em nada. Por quê? Porque você tem que ser transformado todos os dias. Então você tem que vencer. Novembro do ano passado, eu falei assim, eu olhei e falei assim, meu Deus do céu, eu falei que eu ia malhar e já está acabando o ano e eu não estou, preciso ir para o exercício físico e não fui. Aí eu falei, vou esperar ano que vem. Eu falei, quer saber de um? Eu vou vencer isso esse ano. Aí em novembro eu voltei para a academia. Porque não adiantava nada entrar 2026 e eu não tiver mudança. Se você não muda aqui, pode entrar 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 e vai continuar a mesma coisa. Entra ano e sai ano e não há diferença. Por quê? Porque você não muda. Porque você não se transforma. E o importante é você se transformar nele. Tem pessoas que entram aqui na igreja, eu costumo dizer isso com o pastor, né? Aqui pode tudo, homem, né? Eu brinquei com as meninas lá e as meninas falaram assim, vou usar aqui homem porque eu achei engraçado. Cadê o pastor dessa ovelha? Essa ovelha está sem pastor. E o pastor estava lá, né? Do ladinho. Eu falei, olha ali, mas meu pastor fala que eu posso tudo, só não posso pecar. Aí eu vivo carrancuda, eu fecho a cara, eu não brinco, porque eu sou evangélica. Eu sou evangélica. Evangélico tem que andar com a cara fechada. Evangélico tem que parar de viver. O evangélico é glória a Deus, aleluia, santo, santo, louvado, glória a Deus, aleluia. Porque eu vou viver na eternidade. Ele nem sabe quem ele é. Porque quando você confessa Jesus, a eternidade começa aqui. Ele é eterno. Você não precisa ir para o céu para você viver a eternidade. Você começa a viver a eternidade aqui. Lá ele vai se cumprir as outras promessas. Eu vim para que meu povo tenha vida e vida com abundância. É uma promessa. E como que o povo vive? Não posso, não dá. Eu tenho que ir para a igreja, hoje tem culto, hoje tem oração, hoje eu tenho que fazer isso, hoje eu tenho que fazer aquilo. Aí eu vou no mar, aí aparece a oportunidade de você ir lá no mar. Eu não vou porque evangélico não pode entrar no mar. Deixa de ser bobo, todas as coisas foram criadas para você. Tudo com ordem, decência, tudo com prudência. Lógico que você não vai sair daqui, minha irmã, ir para a praia e colocar um biquíni, asa delta, um biquíni fio dental. Mas você pode ir, mas você também não precisa ir de calça não e nem com vestido lá. Vai usufruir do que Deus te deu, é uma promessa. Mas é uma promessa, né, pastor? As coisas do Pai é tão linda, é como a mata. Glória a Deus, eu não esqueço, pastora. Pastora Sinira, que fez experiência lá no Rio de Janeiro, contemplando o mar. Nossa, que coisa linda a criação de Deus, né, pastora? Aí veio uma onda e pá! Derrubou a pastora Sinira e ela é lindo, mas mata. Porque as coisas de Deus é boa e às vezes a gente não usufrui das coisas de Deus. Aí você tem uma reunião, uma viagem com um amigo, você pode sentar, pode conversar e você não pode achar porque você é evangélico e não está vivendo as promessas do Senhor. Outra hora, né, irmão Josias, eu vou te usar aqui, tá? Outra hora, quantas vezes você estava no bar, bebendo, cantando, como você testemunhou aqui, se drogando, se prostituindo e era feliz. Você dizia ser feliz. Aí porque quando acabava tudo aquilo, você entrava num estado depressivo, de arrependimento, de remorso, de vazio, e nada daquilo preencher. Você precisava voltar de novo, beber de novo, se prostituir de novo, se drogar de novo para preencher. Aí quando a gente vem para Cristo, a gente é preenchido. A gente não precisa de droga, a gente não precisa de bebida, a gente não precisa se prostituir, porque Ele vem e nos enche, porque é uma promessa dele. É onde você pode ser feliz, é onde você pode rir, é onde você pode testemunhar, é onde você pode servir. E o que você se torna? Uma pessoa triste, rancorosa. Aí as pessoas olham para você e falam bem assim, quem não te conhece vai virar e falar bem assim, mas ele era mais feliz quando ele estava no mundo. Ainda que ele era drogado, ele era mais feliz. Por quê? Porque você resolveu criar uma imagem que não é aquilo que Deus tem. Você deixa de viver aquilo que Deus tem para você,
A alegria do Senhor é a nossa força. Então eu tenho que ser alegre. Se a alegria do Senhor é a minha força, também é uma promessa. Aí eu deixo de ser alegre para viver uma falsa religiosidade, sabendo que o meu Cristo era alegre. O primeiro milagre de Jesus foi aonde? Num casamento, numa festa. E estudos diz que ele dançou. E ele dançou mesmo. Ele se alegrou. Ele se alegrou. E aí? A gente vem para a igreja, eu não posso nada. Eu deixo de viver as promessas do Senhor, esperando viver a eternidade. Sendo que a eternidade, a vida eterna, quem é eterno não é Jesus? Quando eu confesso Jesus, eu começo a viver a vida eterna aqui. E lá dá continuidade. Aí nós interpretamos que a vida eterna é quando eu morrer. Aí eu vou para a eternidade. Não, eu vou dar continuidade na eternidade. Porque Deus não trabalha no nosso tempo. A diferença é que eu vou ter um corpo transformado. Aí essa matéria aqui, que peca, essa matéria que é contaminada, ela vai receber um novo corpo, um corpo glorificado. Essa é a diferença. Mas eu preciso saber quem eu sou e que isso vai acontecer. Para mim viver as promessas. Porque muitas das vezes, todo dia o pastor fala aqui, todos os cultos, podemos tudo, só não podemos pecar. Mas o que é pecar? Pecar é transgredir a santidade de Deus. Você não pode transgredir a santidade de Deus. Quem é você? Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que você pode? Nem eu sei o que eu posso. O que você pode fazer? Tudo menos pecar. Posso ser feliz? Posso. Posso viajar? Posso. Posso ir no restaurante? Posso. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Posso ir no restaurante? Posso. Mas eu sou um dixo, né? A linguagem que o ex-usuário usa, né? Dependente usa. Eu sou um dixo. O que é um dixo? Eu só estou limpo por hoje. Eu sei a linguagem porque eu já fiz trabalho em clínica de recuperação. Então é tanto que eles começam a reunião e falam limpo só por hoje. Então, um ex-dependente, ele se titula como dixo. Dixo é uma pessoa que ele é dependente. Então, um dependente ele tem que fugir da aparência do mal. Porque para mim, talvez, um gole de vinho não vai fazer efeito nenhum. Mas para o irmão que era dependente, pode ser o gatilho e trazer vontade de fazer outras coisas. Então, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Você pode até beber, mas não te convém, porque senão vai te levar para uma maçã do pecado. Aí é você se conhecer quem é você em Deus e quem é Deus em você. Se eu não me conheço quem eu sou em Deus, eu vou rotular. Aí nós vamos andar mais um pouquinho para a gente entender o que é promessa, porque quando chega nas promessas individuais, o que Deus requer de mim, Ele não requer de você. Porque a renúncia que Ele quer de mim, Ele não requer de você, mas a renúncia que Ele requer de você, Ele não requer de mim. Porque a promessa passa a ser individual. Aí eu ando mais um pouco e eu tenho a força e a renovação de Deus. Para aqueles que creem, esperam no Senhor, eles terão vigor renovado. Está lá em Isaías 40, 31. Quem espera em Deus terá o seu. Quantas vezes a gente está cansado? Hoje eu já não aguento mais. Final do ano foi um final assim, sabe? Dias cansativos, dias atribulados, ao ponto que eu esqueci que eu estava agendada para pregar na igreja. De tão atribulada que eu estava. Dias difíceis. Mas aí passa-se a tempestade e o Senhor te renova. E hoje eu estou aqui. Aí o que você aprende com isso? Que nem todos os dias você está bem. Aí o que você aprende com isso? Que você é um corpo em Cristo. E no dia que você não pode, alguém vai falar, vai lá, irmã Nilde, respira lá que eu vou tomar a frente para você. Vai lá, respira que eu estou aqui. Vai lá, você pode ir. Muitas das vezes você está cansado, você está morto, você está exausto, você não está aguentando, você está vindo aqui, prega o que vive e vive o que não prega, mas eu tenho que ir lá porque eu tenho que estar na ajuda. Eu vou cumprir a agenda da igreja porque eu estou agitado, porque eu estou escalada, eu não estou nem aguentando, eu estou sufocada. Eu não sou o que eu sou em Cristo. Porque quando eu sei que eu sou em Cristo, eu sei que de Deus ela pode me substituir. Quando eu sei que eu sou em Cristo, Gisele, vai lá para mim. Berenice, faz lá para mim. Laís, vai lá para mim. Pastor, tem como você fazer para mim? Porque você sabe que você está cansado. A única coisa que você precisa é lá para o final da fila e respirar. Vocês sabiam que os corvos andam em bando por isso? Eles andam em bando assim. Aí vem, você pode olhar que os corvos andam na linha. Aí tem a primeira linha e vem um na frente. Aí depois vem a segunda linha, a terceira linha e o último. Vai afinando. Por quê?
quê? Porque na hora que o que está lá na frente cansa, ele vai lá para o final da fila. E o que está lá atrás toma o lugar dele. Por quê? Para ele respirar, para depois ele voltar. Assim tem que ser o povo de Deus, andar em bando, andar junto. Porque na hora que você estiver com dor, eu vou saber que você está com dor. Mas às vezes eu venho ter que estar junto. Mas aí você não entende também que é uma promessa. Porque quando você está em Cristo, você sabe que você é um membro do corpo de Cristo que tem que estar bem ajustado. Mas eu sou o corpo de Cristo que eu não quero comunhão. Eu só quero servir a Cristo. Eu vou para a igreja, eu vou cumprir o que eu tenho que cumprir, então você ainda não entendeu o que é ser povo. Você ainda não entendeu quem é Cristo. Você ainda não entendeu quem é você na vida. Você não entendeu quem é você em Deus. Porque você não entendeu que você tem que ser um corpo bem ajustado. E o povo de Deus precisa ter comunhão. E louva a Deus porque a aliança eterna é uma igreja de comunhão. Louvado seja Deus por isso. Amém? Força e renovação. Provisão. Deus suprirá todas as necessidades em Cristo Jesus. Amém? Também é uma promessa. Sabedoria. Deus concede sabedoria livremente a quem pede. Tiago 1:5. Ele guia, ele instruirá e guiará o seu povo. Salmos 32, 8, 9. Ele perdoa e cura para aqueles que buscam a face de Deus. Ele perdoa e cura. Também é promessa. Segundo Crônicas 7:14. Nova criatura, somos nova criatura em Cristo, é promessa também. Segundo Coríntios 5:17, fidelidade, Deus é fiel para completar a boa obra que começou em nós. Filipenses 1:6. Então tudo isso são promessas restritas para o povo de Deus, é para quem está nele. Se você não está nele, essa promessa não é para você. Não adianta eu ir lá no ímpio e falar assim, Deus vai cumprir a boa obra que ele começou em você. Se você não está nele. Sabe por que ele cumpriu nele? Porque a mãe e o pai começou. Aí é promessa. Aí é uma diferença. Agora uma pessoa que nunca teve um compromisso com Deus, achar que ele vai usufruir das bênçãos de Deus, Deus ele não é injusto. Ele não é injusto, ele é um Deus justo. E a gente não ensina no início, eu falei, se você fazer, eu te dou. Se você não fazer, você não dá. Está condicionado a obediência. Então ele é justo. Se você não é um filho justo, você vai ganhar? Não vai. Né? Se você passar de ano, eu te dou uma mochila nova. Hoje não. Hoje é uma geração que não dá mais valor, né? Culpa nossa. Porque tipo assim, eu vou dar aos meus filhos aquilo que eu não tive. Então acaba que a gente atrapalha um pouco nesse pensamento de dar o que eu não tive. Aí não dá valor. Se pegar a nossa geração, que eu acho que aqui, tirando o Laís, a maioria é tudo acima de 40. Então nós passamos por várias restrições. Então a gente dá valor a tudo. Esses dias eu fui pagar as contas lá de casa, eu perdi R$2. Gente, mas eu saí tão triste da loteria. Aí eu falei com o Gel, assim, eu vou voltar lá para ver se eu acho os R$2. Ele, mãe, pelo amor de Deus, R$2. Eu comentei com o G. R$2, eu falei, Gel, R$2 pro meu dinheiro, né, irmão? É um pãozinho mesmo, né? Não é mão de vaca, não, mas porque perder é ruim, porque a gente dá valor. E eles não dão valor. Eles não dão valor nenhum. Para eles, tanto fez, tanto faz, pastora. Porque nós somos de uma geração que a gente precisou, talvez vocês não, eu precisei, costurar roupa. Nós somos de uma geração que nós precisávamos colar sapato. Quantas vezes os móveis foram consertados? E hoje a geração é do tanto fez, tanto faz. Sapato rasgou, eu vou lá e compro outro, parcelo de 10 vezes. Minha roupa rasgou, eu compro outra. Então eles não dão valor, porque não sabem o que faz falta. Então para eles tudo não vale nada, não tem problema, não sei o quê. Mas só que para a gente que passou por uma restrição, a gente dá valor. Por isso que a gente dá valor na salvação, porque a gente já teve lá fora, no lamaçal do pecado. A gente sabe que Deus está fora. E a gente ser ter essa salvação, ter sido transformado. Já ministrei no GC de mulheres e já ministrei aqui também, a gente era improvável. Ninguém dava valor por nós. Olhava e falava assim, aquilo ali não vai ser nada. Aquilo ali não vai ser nada. E o Senhor nos tira de lá, nos lava com o sangue dele, nos purifica, nos dá vestes novas e nos permite estar ministrando a palavra. Assentado com rei, príncipes e princesas do Senhor. Porque aqui não tem pessoas como que tem príncipes e princesas do Senhor, representante de um reino eterno. Não é que você sabe o
recebe. Aí nós andamos mais um pouquinho, né? E vivemos as promessas. Aí nós vamos para o terceiro nível de promessa. Então tem a promessa que é para todos, que é quando a gente crê no Senhor Jesus Cristo. Aí quando eu creio, eu começo a viver as promessas restritas, que são essas que eu listei, algumas delas, né? Porque se eu for listar aqui não vai dar tempo todas. Aí agora eu vou para o nível da terceira promessa, que é essa individual. Ai, Maria, tem. Também vou te dar um exemplo na Bíblia, quando o Senhor chamou Abraão, né? Quando o Senhor chamou Abraão, era uma promessa restrita para Abraão, não era para todo o povo. Aí as coisas começam a estreitar, quando começa para o individual. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai, está condicionado, crê. Você tem que crer, sai. É a promessa. Aí é onde eu entendo que aí começa a minha responsabilidade. Porque quando Jesus veio, essa é incondicional. Deus vai fazer indiferente de mim. Mas para ele fazer o que ele tem individualmente, aí começa a responsabilidade. Primeiro crer. Aí Abraão pegou, saiu da terrinha dele, pegou Sara e foi. Deus tinha uma promessa. E ele seguiu. Aí quando ele chegou no Egito, que ele viu que o negócio estreitou, o que ele quis? Dá um jeitinho na promessa, né? Falou que Sara é a irmã dele. Aí ele sofreu as consequências. Quantas vezes você está interrompendo, querendo dar um jeitinho na promessa que Deus tem para você? Deus tem a promessa, mas você quer dar um jeito, porque você não quer esperar. Aí você quer alinhar a vontade de Deus com a sua. Não é a vontade de Deus que tem que alinhar com a sua, é a sua que tem que alinhar a vontade de Deus. Mas eu não quero. Eu quero viver essa promessa, porque tem que ser do meu jeito. Eu lembro que 20 anos atrás, 20 anos, 6 meses mais ou menos, e de Deus vai lembrar dessa data, porque ela também fez parte desse ciclo, quando o Guina teve aqui Pirapora. Hoje as pessoas já colocaram várias coisas que ele não faça, mas tudo que Deus usou aquele homem para falar na minha vida se cumpriu. Eu lembro que a gente vivia uma situação de escassez lá em casa, financeiramente, literalmente. Escassez financeira, escassez em todos os sentidos. Já vivia pedindo dinheiro emprestado. Ele virou para a Gê e falou bem assim, para quem não sabe, Gê já tentou ser jogador de futebol profissional. A primeira Bíblia que Gê ganhou foi o Silas que deu ele, jogador de São Paulo, né, Gê? E eu fico curiando lá, porque ele já fazia estudo. Há anos aí eu vejo o estudo, tudo na caneta dele anotado, né? Eu falo, o que é promessa? Quantos anos atrás? Mais de 30, né? Não vou colocar aqui, mas não vou envelhecer. Muito mais de 30. Ah, ele conheceu uma amiga lá, que ele fala que é amiga, eu acho que é para mim não ficar com ciúmes, né? Ele fala que ele fazia estudo com ela. Ele ia almoçar na casa dela e fazia estudo com ela. E tudo anotado. No dia que você for lá em casa, eu vou te mostrar. Tudo anotado. Olha como começou a promessa lá atrás. E ele ainda não tinha convertido. Aí ele vem, Deus me permite afastar da presença, casa com Gê, e Gê se converte 20 anos depois. Promessa? É tempo. Igual Abraão, já pensou se eu falar, não vai cumprir não. Aí bate aquele desânimo, eu olhava assim, tinha um dia que eu falava, vai cumprir não. Oh meu Deus, eu estou cansada de andar sozinha. Eu estou cansada de caminhar. Esses dias eu falei com o Gê, meu filho, eu não subi aquela rampa da Batista Missionária com você durante 3 meses com o pé engessado para você servir o mundo, não. Satanás solta a vida do meu filho agora. Esse dia eu olhei e preparei mesmo. Porque você tem que tomar posse das promessas. Para Satanás eu subi 3 meses, ele tinha 6 anos, com o pé engessado. Já não era convertido não, mas eu não deixava de um culto com ele escancarado aqui. E é tão interessante, pastor, que os obreiros de lá não serviam não. Acho que eles não sabiam o que era servir não. Eu subia com o Jorge, eu parecia um obreiro para me ajudar a subir com o Jorge naquela rampa. Nem subir, nem descer. Porque eu acho que descer era pior do que subir, né, Clarissa? Descer aquela rampa. Ele tinha 6 anos. Ele tinha 6 anos. E eu subia e descia. Domingo é EBD, culto à noite. Terça, era quarta no culto de ensino e sexta no culto de libertação. Porque eu queria na promessa. Porque no dia que eu resolvi levar meu casamento, que eu falei, hoje acaba. E Deus usou aquele profeta. Gente, toma posse. Hoje nós vivemos num mundo onde as
de Deus, a importância do ato profético, a importância da profecia. Não importa, toma posse. Eu tinha decidido aquele dia, eu falava, eu não volto para casa. Me passa um homem desse tamanhozinho branco, marchando, com uma autoridade, que eu oro a Deus, hoje eu orei a Deus, hoje eu comecei a pedir a Deus à tarde, falei, Senhor, levanta profetas. Senhor, levanta profetas na sua casa. Ele desce, começa a orar em língua, coloca o dedo na minha cara e fala bem assim, ai de ti, mano, se separar daquele homem. A autoridade, gente. Isso aqui é uma igreja pentecostal. Não confunda profecia com profetar, mas profetiza. Profetiza no vale dos ossos, que Deus dá vida. Só que eu sempre fui muito temente, você vai voltar. E para saber que eu sou Deus na sua vida, nunca tinha visto um homem, nunca mais o vi. Para você saber que eu sou Deus na sua vida e que eu permiti a sua queda para alcançar aquele lugar. Porque tenho eu promessa na vida dele. Job tinha 6 meses, Denise. 6 meses. O abençoado é batizado casado. 6 meses. Hoje Job está com 21 anos. É porque eu sou boa? Não, é porque eu criei. Então você tem que crer na promessa. Não desista da promessa. Persevera na promessa. Espera na promessa. Espere pacientemente para o Senhor. A mãe do irmão esperou e ela faleceu, mas a promessa se cumpriu. Aí ele vira e fala bem assim, para você saber que sou eu Deus e falo contigo, ainda por esses dias, um dos deles vai render aos meus pés. Te levarei naquela terra. Gente, é como se fosse hoje, te levarei naquela terra. Para quem não sabe, já é de São Romão, capital de Minas Gerais, capital da amizade. Chego em casa, entro no portão, na época ninguém tinha carro, era bicicleta, né, de Deus? Era porque a gente andava de poti vermelha. Entrei dentro de casa, telefone de fio aí, meu telefone toca, minha cunhada lá de São Romão. Você precisa vir aqui com jeito, que Roseli está no estado decorado. Uma depressão muito grande. A gente organiza e vai para São Romão. Lembra? Quando a gente chega em São Romão, ela tinha desenvolvido transtorno obsessivo compulsivo. Com medo de veneno, com medo de qualquer coisa. O filho dela, o Emanuel, que vem para a igreja, que mora com a gente, tinha a mesma idade de Job, tinha o quê? 8 meses, mais ou menos. Ela não tinha portão na época, 21 anos atrás, evoluiu o mundo. Ela abriu o portão da casa dela com papel higiênico com medo de veneno. Ela dava banho na criança 10 vezes e lavava a banheira. Aquele menino que vocês veem aqui, 10 vezes, para achar que ele estava ali, porque ele menino era tudo. Quando eu chego em São Paulo, que a gente vai na casa dela, que a gente chega, talvez ele não tenha, porque a gente está sentada, ela tinha um sofazinho, uma muretinha, e a gente senta, chegam os irmãos da Assembleia de Deus do Coque, para orar por ela, que alguém tinha mandado. E ora, e ela converte aquele dia. E Deus cumpriu a promessa. Então, é promessa. Aí quando eu vi ela convertendo, eu falei, agora a gente converte. Agora a gente vai se converter. Glória a Deus, aleluia. Não, irmãos, ele foi converter 20 anos depois. Caminhava comigo, ia aos cultos comigo, mas eu não desisti. Mas eu saí. E um dos mandamentos, um dia, Deus falou bem assim, sai do meio da tua parentela. Entrega o domínio para ele, porque ele é o rei. Porque até então quem me governava não era ele. Quem me governava era meu irmão. E Deus virou e falou bem assim, enquanto seu irmão estiver no seu governo, nada vai acontecer. Por quê? Porque eu era casada, mas o domínio da palavra que valia era do meu irmão. Aí, às vezes você está dando jeitinho em promessa. Talvez tem muitas coisas que não estão acontecendo porque você está quebrando princípios. E princípios é necessário para que a promessa se cumpra. Ah, mas eu sirvo meu Deus, eu sou uma mulher, eu sirvo Deus. Aí você não quer se sujeitar ao seu marido, vai quebrar princípio. Quebrar princípio, nada vai acontecer. Ah, eu tenho um chamado e eu oro, mas você não obedece, é quebrar princípio. Não vai alcançar. Ah, mas quem tem promessa não morre, morre. Morre sim. Fica aí, né? Tem esse jargão aí no meio dos crentes, quem tem promessa não morre, morre. Se você não obedecer, você vai morrer e não vai viver. Então ele teve que sair. Então Abraão ele teve que sair do meio da parentela.
né? E farei de ti uma grande nação. E ele obedeceu. Mas foi de um dia para o outro? Não foi, levou-se um tempo. Mas ele perseverou. Aí tem promessa que é instantânea. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Você foi salvo, mas é uma promessa. E enquanto essa promessa não se cumpre, aí a gente fala bem assim, a minha cruz não é porque Deus está alinhando a vontade dele em você. Porque se a sua vontade não estiver alinhada com Deus, ele não vai te entregar. Porque até a promessa que ele entende e ele entrega em tuas mãos é para que o nome dele seja glorificado. Porque se ele te entregar uma promessa e você não glorificar o nome dele, ele não vai te entregar. Eu consegui. Não, Deus não vai te dar. Ou então ele te dá uma promessa e você não vai honrar o nome dele, ele também não vai te dar. Ah, mas por que o ímpio não foi isso que nós abrimos? O ímpio é ímpio, mas você não é ímpio. O ímpio, ele vai ser queimado lá, ó, como erva seca. Você não, você tem que testemunhar. Por isso que Deus vai entregar. Então, procura alinhar a sua vontade, a de Deus, com a sua vontade, não a sua com a vontade de Deus. Mas eu quero assim. Tem que ser desse jeito. Se não for desse jeito, eu não quero. Não vai adiantar. Deus não vai te dar. Ele que é o Todo-Poderoso, não é você. Ele é o Criador e você é a criatura. Criatura não dita regras. Criatura não dita. E muitas das vezes eu estou querendo tomar a posição do Criador e retardando as promessas. Né? Porque Abraão, ele viveu as promessas, mas ele também pagou a consequência na hora que ele deu salário lá nos egípcios. Né? Minha irmã. Aí Deus pesa a mão dos egípcios, aí o que acontece? Ele declarou a minha esposa. E quantas das vezes Deus está fazendo, pastora Cimeira? Aí a gente não está vendo nada, eu quero dar meu jeito. Aí volta tudo de novo. Trabalha tudo. Porque eu quero dar meu jeito. Deus tem promessa que vai construir a igreja. Aí o pastor Rod vai lá e fala, Deus aqui a promessa, vai lá e faz um emprego de 70 mil, 80 mil. Aí o pastor Rod não dá conta de pagar, a igreja não dá conta de pagar. É consequência. Por quê? Porque ele não esperou, o tempo é dele. Então, para a promessa se cumprir, você tem que esperar. E o tempo é o tempo de Deus. Enquanto isso, a igreja aqui está crescendo. Nós estamos crescendo, não está crescendo em número, mas nós estamos crescendo em graça e conhecimento. Domingo eu contei que parece que tinha 8 homens. Quando o pastor Rod chegou aqui, era só ele e Rod. E nós oramos e continuamos orando. Senhor, manda ceifeiros para a tua obra, manda obreiros para a tua obra. Estão tudo pronto? Não estão, mas estão sendo preparados. Mas tinha homem. Quantos homens tinha domingo aqui? Domingo quase não tinha cadeira aqui desocupada, porque é uma promessa de Deus. E foi de um dia para o outro? Não, só que a pastora Sinica esperou foi 10 anos. E é promessa. Aí nós vamos lá para Gênesis, né? Para quem quiser conferir as promessas de Deus e Abraão, está em Gênesis 12, 1-3. E tem Davi, né? Que também o Senhor chamou para ser rei. Né? Depois, se alguém quiser pegar as referências, eu passo. Só para me andar mais um pouquinho aqui. Aí tem Davi, que o Senhor chamou Davi. Também, na individualidade. Davi era rei. Davi foi rei. Ele foi ungido. E aí? Na hora que ele foi ungido, ele já tomou o posto do trono? Não. Ele foi ser preparado primeiro. E ele passou por muita humilhação. Foi esquecido, foi humilhado. Né? E aí daí você pega e vem e fala, mas eu não quero ser humilhado. Né? Você pega, eu não vou ser humilhado, porque eu sou de Deus, e você vive para viver as promessas de Deus. Deus, ele te prepara o seu caráter, porque a humilhação vem preparar o caráter da gente, porque a gente acha que a gente não merece ser humilhado. Mas quanto? Quem compra uva aqui direto? Uva. Dá quanto uma bandeja de uva, um caixa de 10 reais? Só contar, né? Aí ela vai, quanto tempo permanece uma bandeja na geladeira, mais ou menos? 3 dias, né? Só o que vale o vinho reservado, você que conhece de vinho, dos vinhos mais caros hoje, quanto que vale? 250 reais. 250 reais, né? E se a gente for dos importados, a gente chega aí em vinho de 600, 700, até mais, né? Tem vinho de 2.000, né? Olha pra você ver, você pega um cachinho de uva e você pega uma uva boa aí, ela vale quanto? Uma boa, 30 reais. Ela pega 3 dias. Aí você vai para um vinho bom, ele vale 1.000 reais. Por quê? Porque ele foi pisado. Então, para você valer, você tem que ser
achando que você não está valendo nada, não, porque você no seu estágio, do jeito que você é, você vai se perder rapidinho. Aí Deus permite você ser pisado para você se transformar em algo melhor para você valer mais. Aí você vai lá e compra uma azeitona rapidinho, a azeitona perde, aí a azeitona ela precisa ser prensada. Tem hora que dá um desespero, né? Pra gente que é dona de casa comprar azeitona de tão caro, azeite tão caro que tá. E olha que a gente compra o comum, imagine o caro. Então tudo que é prensado, tudo que é abraçado no processo vale mais. Às vezes você está passando no processo, está sem saber por quê. Ai, eu não mereço. Ai, eu sirvo o Senhor, sou uma uva tão bonitinha, sou uma azeitona tão verdinha, porque o Senhor não te quer uva. O Senhor não te quer azeitona, Ele quer você um azeite, Ele quer você um vinho, Ele quer você valoroso. Aí você imagina uma pessoa que está lá pisando no vinho, na uva, para transformar o vinho e ficar com dó dela. Ah, eu vou pisar nessas uvas, tadinha, vai esmagar elas. Oh, dó. Não, ele pisa mesmo, porque ele sabe que vai se transformar num dó. É por isso que Deus permite. Não é que Deus não tem dó da gente, é porque Ele sabe que a gente vai ser transformado em algo melhor. Amém? Aí tem Noé também, irmãos, que viveu a promessa, que foi levado como louco. Né? Lá esse doido construiu uma arca desse tamanho. Imagina Deus da hora de hoje, né? O pastor chegou aqui com 3 projetos. Quem lembra dos projetos, pastor? Eu lembro. Construiu o templo, construiu uma casa de repouso para idoso e construiu um clube de recreação. O povo fala que isso é louco. A igreja não tem nem membro. Porque esse homem vai construir isso? Jesus, amado, não é loucura, mas ele está ligado nas promessas. Qual é a promessa que Deus tem na sua vida? E que muitos falam assim, não vai alcançar. Quem é você? Você não tem condições nenhuma de ser, mas Deus tem uma promessa. Mas alinha a vontade dele em você. E quantas promessas Deus já te fez, muitas das vezes era na Bíblia, e tem o individual que ele falou ao seu coração, com você mesmo. Ele usou profetas e profetisas para ministrar no seu coração e caiu no esquecimento por causa do tempo. E você está desacreditado achando que não vai acontecer. Quantas promessas? Mas eu preciso saber que para me receber essas promessas, eu preciso estar ligada no Senhor. Eu preciso esperar nele. Então eu preciso crer no Senhor. Então eu creio nele, eu vou receber. Porque todo que nele crê, recebe. Né? João 14, se pedires alguma coisa em meu nome, eu vos darei. Você tem pedido no nome de quem? No céu? Porque se você pedir no nome de Jesus, ele vai te dar. Se a vontade dele estiver alinhada com a sua, não a sua com a dele. Tudo é possível para os que creem. Se você crê, é possível, espera. Se submete à vontade do Senhor. Porque muitas das vezes eu até creio. Eu creio que Deus vai me dar. Mas eu não quero me submeter. Porque crer é mais fácil do que submeter. Porque na hora que eu preciso renunciar, porque submeter é difícil. É onde que entra a individualidade. Abraão, ele teve que submeter a Deus. Noé também teve que submeter a risadas, a deboches. Davi, tadinho, meu Deus do céu. E a promessa veio. E se cumpriu. Olha Davi, eu falo que um dos maiores exemplos é Davi. Deus tinha uma promessa para Davi reinar. Tinha uma promessa de exército na vida de Davi. E o primeiro exército de Davi, quem foi? Fala sério, pastor, você é como homem. Aí você fala, Deus fala bem assim, eu vou te dar um exército. Pega essa aí, viu, pastor? Eu vou te dar um exército. Aí você vai lá para a caverna de Adulão, só tem depressivo, bêbado, alcoólatra. Foi o exército de Davi, gente. E ele preparou. E às vezes Deus quer colocar na mão da gente um exército para potenciar e a gente não quer. Eu não quero não, eu quero o pronto, eu quero aquele teólogo, eu quero um pastor consagrado, eu quero o obreiro pronto. E o Senhor está te mandando no exército da caverna de Adulão. Porque você quer pronto. Aí depois veio um grande exército. Inúmeros. Se eu não me engano, o exército que Davi teve hoje, eu não vou falar em números porque foge minha memória, mas eu estudando o exército de Davi hoje, seria maior do que o exército de toda a Força Armada do Brasil.
aeronáutica, marinha e exército. E todos com policial. E começou como? Os depressivos da caverna de Adulão. Com os rejeitados da caverna de Adulão. Pega a visão, pastor. Pega a visão, viu, pastor? Você entendeu, né? Porque muitas das vezes Deus vai fazer porque não era nada. Chamado, pega a visão, geral. Alinha sua vontade com a vontade de Deus. A de Deus com a vontade, a dele com a sua. Porque no dia que viver, a vontade você vai ver grandes coisas. Grandes coisas. Deus precisa de empresários. E Deus vai trazer empresário. Deus precisa, irmão, a igreja não, Deus vai trazer empresário, porque a gente precisa de dízimo alto mesmo. Você é hipócrita, não. Para construir a igreja a gente precisa de dinheiro. Então Deus vai trazer empresário aqui. Deus vai colocar política aqui na aliança eterna. Não para fazer politicagem, mas para representar o povo dele. Porque na hora que precisar defender uma lei, vai ter alguém lá para defender. O Senhor vai colocar professores aqui, porque na hora que o instituto estiver pronto, pastor, vai precisar de professores. O Senhor vai colocar professores do teológico, a educação infantil. O Senhor vai trazer professores aqui, porque na hora que tiver a Elisinha correndo aqui, irmãos não se sentir incomodados, vai estar na salinha. Mas só enquanto isso, você tem que aguentar a Elisa correndo aqui. Porque nós não vamos expulsar ela daqui, né? Não. Vai ter que aguentar. Aí o Senhor vai trazer professor. Vai. O Senhor vai trazer mulher habilitada para cá, porque na hora que a gente precisar subir e descer, vai ter um vazazão lá. Bora levar o vazão, agora sou eu e o Senhor vai aguentar. O Senhor vai ter carro, vai ter. Muitas vezes a gente fala, não, Deus é humilde, Deus não quer isso, não deixa de ser hipócrita e mentiroso. Deus vai fazer porque Ele precisa fazer, porque Ele é dono do reino que pode tudo. Então Ele vai trazer, e você desespera, porque eu vou tornar a repetir, porque na hora que começar a chegar, e chegar o novo e começar a fazer, e você estiver estacionando, você não estiver fazendo, e as promessas ficar para trás, e você falar, era eu para fazer. Não fez porque você não condicionou. Não fez porque você não se submeteu. Não fez porque você não acreditou. Não fez porque você não confiou no projeto. Aí o Senhor levanta, sabe por quê? Porque Ele tem que realizar, Ele vai realizar. Indiferente de qualquer coisa, Ele vai realizar. Porque a obra dele não é sobre você, é sobre Ele. E Vila Fora, Vila Branca vai ser alcançada através da aliança eterna. Deus trouxe a aliança eterna para Pirapora, para as pessoas saberem que ainda existe o evangelho genuíno. Porque do jeito que está aí, as pessoas prostituindo a palavra de Deus, o Senhor vai falar, existe os remanescentes. E parte desses remanescentes está na igreja aliança eterna. Porque é uma igreja pronta para servir, pequena para se importar. Porque na hora que chegar lá, os da caverna de Adulão, a igreja aliança eterna vai estar preparada. Aí quando chegar um alcoólatra da caverna de Adulão, que se tornar um empresário, vai falar que foi Deus que fez. Quando chegar uma prostituta lá da caverna de Adulão e se tornar uma mulher honrada, foi Deus que fez. Quando chegar um Zé Ninguém, que ninguém dava nada para ele se tornar um empresário, foi Deus que fez. Na hora que chegar um alcoólatra aqui e se tornar um pastor, foi Deus que fez. Porque Deus trabalha com os improváveis. E há uma promessa sobre essa igreja que é para salvar vidas. A igreja Aliança Eterna nasceu para salvar vidas. Deus permitiu que a pastora Sinira fosse parte da igreja Aliança Eterna nascer para salvar a vida do irmão Hélio. Para quem entrar aqui saber que essa igreja nasceu para salvar vidas. Amém? Então, alinhe a sua vontade com a vontade de Deus. Espera, traz a memória, traz hoje. Eu quero que você traga a sua memória tudo aquilo que te dá esperança. Talvez você pode dizer, meu marido não tem jeito, minha saúde não tem jeito, os meus filhos não tem jeito, minha empresa não tem jeito, minha igreja não tem jeito, nada tem jeito, está tudo perdido. Não, tudo tem solução. Basta você crer. Traga a memória aquilo que Deus te deu esperança. Traga a memória tudo que te dá esperança. Porque quem te dá esperança é Deus. E promessa se cumpre. Aí só para mim concluir aqui o Guina, a gente vivia uma escassez danada. E na época a gente tinha pedido um dinheiro emprestado. E ele virou para a gente e falou bem assim, sabe por que você não foi um jogador de futebol? Porque Deus te chamou para ser um obreiro na obra dele. Quanto tempo tem isso? E o dinheiro que você pega emprestado hoje, nunca mais, você lembra, gente?
Depois disso, nós não pegamos dinheiro emprestado com mais ninguém. Já abomina. Se eu falar que eu vou pegar um empréstimo, ele abomina, eu falo que vou pegar. Porque em tudo Deus tem prosperado. Na simplicidade, Deus tem prosperado. E foi uma promessa. Amém, Jesus. Então, se Deus tem uma promessa sobre sua vida, creia. E agora eu vou chamar a pastora Edileuza, que ela vai orar, vai profética, e liberar as promessas de Deus sobre sua vida, e ela vai estar louvando o irmão Josias. O irmão Josias pode subir aqui, e a pastora vai louvar, vai orar, vai terminar o culto. Amém? Amém, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso, Deus é fiel, Ele é tremendo. E todos nós temos promessas particulares. Amém? Vem palavra maravilhosa, palavra tremenda em nossa vida. E eu recordei a semana passada, a Gisele ministrou também tremendamente. E eu fiquei com uma frase para mim que eu decorei, tentei procurar ali, eu não achei. Deus falava sobre isso. Porque nós temos promessas, mas nós temos que obedecer para alcançar. Qual é? Quem fala? É uma promessa para nós. Eu lembrei, procurei, não achei. Eu quero estar lendo ela para nós e nós vamos orar. Porque Deus ele vai trazer à nossa memória as promessas esquecidas. Nós vamos orar nas promessas particulares. E primeiro nós vamos louvar. José vai estar lendo aí para nós. Amém, irmãos? Não impeças. Que nós venhamos alinhar a vontade do Senhor e a nossa, para que nós não venhamos impedir o agir de Deus, o grande que Ele falou. Ele vai estender grandes coisas em fazer nossa vida. Amém? Vamos estar louvando aí primeiro, né? Eu tenho a marca da promessa. Você tem a marca da promessa. Amém, meu irmão? Vamos estar louvando aí. Deus é tão maravilhoso, né? Que Deus trouxe o irmão aqui, né? Para testemunhar que ele é resposta de oração. Ainda que os pais deles não estão aqui, irmãos. E aí, a minha tarde, Deus me direcionou com uma palavra. Prepara seu louvor para mim. O Senhor queria um tocador, ele não pôde me acompanhar. Esqueci meu celular, mas eu voltei, que eu sabia que eu tinha imprevisto. Procurei o negócio ali para louvar, não pregar. Deus, eu estou mandando um tocador, minha filha. Eu estou mandando um tocador, nós vamos louvar nessa noite, amém? Eu tenho a marca da promessa. Amém, Jesus.
promessa que ficou esquecida, o Espírito Santo de Deus está trazendo a sua memória agora, porque Ele te prometeu e Ele é fiel para cumprir. Tentaram te parar, tentaram te derrubar, tentaram frustrar os teus sonhos, tentaram frustrar os teus planos, mas não conseguiram, porque se você está aqui nessa noite, se você está assistindo aí agora, receba do Senhor esse avivamento em sua memória, avivamento de promessas, e você vai ter aí, onde você está aí aqui, o renovo do Senhor, a força para lutar, para crer e obedecer. O Deus vai te direcionar, Deus vai te direcionar e você vai obedecer, porque se não obedecer, não tem como alcançar a promessa. Como foi ministrado aqui nessa noite, Abraão obedeceu, Davi obedeceu, e muitos ali servos do Senhor, muitos homens do Senhor alcançaram a promessa, porque eles foram obedientes, independente do preço, independente do que Deus pediu. Ele abriu mão dos desejos, ele abriu mão de sonhos particulares e abraçou os sonhos de Deus, abraçou o que Deus pediu e obedeceu. Deus, neste momento, Pai, restituição, promessa viva nas memórias, que você traga na sua memória agora. Qual é a promessa que você tem do Senhor? É viver o Salmo 128? É ter uma família abençoada, é ter filhos abençoados? Qual é a promessa que você tem esperado no Senhor? É eu e minha casa serviremos ao Senhor? Qual é a promessa que você tem no Senhor? Seu marido e seus filhos na casa do Senhor, aos pés do Senhor? Qual é a promessa que você tem no Senhor de gerar filhos? De ser mãe de filhos? Qual é a promessa que você tem no Senhor? Qual é a promessa que Deus tem para você? Traga a sua memória agora, porque te dá esperança e você vai alcançar em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, as promessas que o Senhor tem para os teus filhos, da aliança eterna, todos os teus filhos aqui dessa terra, onde eles estiverem, Pai, que elas venham, Pai, ser cumpridas em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém, Senhor, amém. Aleluia, Jesus. A bênção. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós dizemos amém.